Bem, pessoal, eu decidi fazer esse vídeo em complemento do outro, tá? E vou terminar a parte da leitura que eu estava lendo sobre João para poder pular para Malaquias, ok? Então vamos lá. A primeira parte de Mateus, que eu disse, né, onde o mestre tinha lido, ele citou Mateus capítulo 11, versículo 10. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante de tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Né? Falando a respeito de Jesus, do Espírito interventor, não. Falando a respeito de Yeshua, o Emanuel. Tá? Então, o Espírito interventor através de Yeshua sabia de que as profecias estavam falando dele, né? E ele sabia que o ser que veio para cumprir essas profecias estava manietado por ele dentro daquele corpo. Então ele tinha manietado esse ser dentro do corpo. Então o espírito interventor, através de Yeshua, sabia que esse espírito estava ali manietado, como ele disse na, na parábola. A Bíblia, ela não está compilada de forma cronológica, tá? As passagens estão variadas em tempos diferentes. Ela não está numa ordem cronológica. O Evangelho não está. O ajuntamento dos livros e das passagens não estão numa ordem cronológica, tá ok? Foi juntado relatos aqui, mas eles não colocaram numa ordem cronológica. Por isso não é simples de entender o que foi escrito. Então, falando através de Yeshua, o Espírito interventor disse: esse João Batista é aquele que está escrito. Onde que está escrito? Vamos para Malaquias. Malaquias capítulo 1. Olha exatamente isso que ele tinha falado em João. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Aí, de repente, tá? Agora falando a respeito do Emanuel. Isso aqui é falando a respeito do Emanuel, que vai a partir do ponto aqui que vocês estão vendo. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá a seu templo, tá? Virá a seu templo. E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? É isso que eu quero que vocês entendam. A vinda desse Emanuel, desse Machia de Israel, quem poderá suportar o dia da sua vinda? Vamos continuar a leitura. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Aí eu te pergunto, o Espírito interventor, através de Yeshua, fez essas coisas? Não. Ele não purificou os filhos de Levi.
Ele não fez isso. Ele não foi contra as prostitutas. Pelo contrário, ele favoreceu aquela que foi levada até ele para saber se ele era o Cristo. Ele deveria punir a prostituta. Ele não puniu. Ele não puniu a prostituta. Vamos continuar a leitura. Então a oferta de Judá e Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade, como nos primeiros anos. Versículo 5. Virei até vocês para juízo. Vocês entendem? Ele virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros. Contra os adúlteros? Testemunhou contra os adúlteros? Ou ele trouxeram adúltera para saber se ele ia ser o Cristo, o Emanuel de Israel? Trouxeram-lhe uma prostituta pega em ato de adultério, e ao invés de ele fazer se cumprir a lei de Moisés, a lei de Javé, através de Moisés, naquela prostituta, naquela adúltera prostituta, ele a perdoou. E disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Foi isso que ele fez. Então ele não cumpriu isso que está escrito em Malaquias a respeito dele. Aí no 5 aqui, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas, os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, vocês, o filho de Israel, não foram destruídos. Desde o dia de seus pais, vocês se afastam dos meus estatutos e não os guardam. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntaram: como haveremos de voltar? E aí é onde a gente vai entrar na questão de Malaquias, né? 3:10, a questão da maldição, que aí entra os dízimos e as ofertas. Aí eu pergunto para vocês. Nesse vídeo também eu vou deixar todas as profecias que ele não cumpriu e por que ele não cumpriu, tá? No vídeo anterior, também vou deixar na descrição desse aqui, por que ele não cumpriu as profecias, tá? Por que ele... tem um vídeo que eu fiz que diz por que ele revogou a lei e por que ele também não revogou. Em muitas passagens, Paulo fala o seguinte, que ele anulou a lei, Cristo anulou a lei. Em outras passagens diz que ele não anulou, mas ele fez as duas coisas. Por quê? Se ele fosse o Machia, ele não anularia de jeito nenhum, pelo contrário, ele cumpriria todas a lei, todas as profecias a respeito dele, para que ele fosse realmente reconhecido pelos israelitas como sendo o enviado de Jeová. E o Espírito Interventor não fez isso. O Espírito, por que ele é chamado de Espírito Interventor? Porque ele interviu, ele interceptou o Espírito de Jeová dentro do corpo. E ao invés de deixar ele oprimir as nações, de ele reger as nações com vara de ferro, ele fez o inverso. Ele pregou aos pobres, curou, fez o bem aos humildes, sentou com publicanos e pecadores. Ele não faria isso. Sentaria com os príncipes e reis, ele reconstruiria o terceiro templo, e ele não fez isso porque o terceiro templo, quando ele chegou, o segundo templo ainda estava de pé. E ele, o Espírito Interventor, ele
sabendo que aquele templo seria destruído, ele prevê a destruição daquele templo, que Tito, quando invade Jerusalém, destrói aquele templo. E ele não fez isso. Só que o anticristo dos cristãos, ele está tudo encaminhado para que ele faça isso. Está tudo encaminhado. Por exemplo, os sionistas estão trabalhando a todo vapor para que o anticristo assuma o seu posto. Eu fiz um vídeo, está no meu canal, vou ver se eu acho também para deixar na descrição desse aqui, a respeito do anticristo, tá? Então é isso aí, pessoal. Até um próximo vídeo. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser a respeito dos demônios. Eu vou estar tocando na questão do livro de Enoque, para mostrar para vocês por que um demônio são filhos de anjos caídos com homens, com mulheres, tá? E mostrando também as clavículas maior e menor de Salomão, uma delas, para mostrar para vocês como que um demônio tem poder de adivinhação, poder de terríveis, que pode descobrir coisas, saber do presente, do passado e do futuro. Esses seres têm essa capacidade porque eles conhecem a astrologia e a astronomia como ninguém. Foram ensinados por Azazel, Samael, do jeito que está escrito lá no livro de Enoque, e eu gostaria que vocês tivessem acesso a esse livro. Aí muitas pessoas podem dizer, mas esse livro de Enoque, ele não é um apócrifo? Não. O livro de Enoque não é apócrifo. Quem foi que disse que é apócrifo? Ele deveria ter entrado no cânon. Ele não entrou no cânon porque houve uma grande briga nos concílios para que esses livros não entrassem. E entrou o de Apocalipse. Olha, no concílio de Sêmia, que é um dos primeiros concílios entre o ano 100 e 200, feito pelos judeus, não ia entrar no cânon nem o livro de Esté, nem Cantares de Salomão e nem o livro de Daniel. Bom, imagina se não existisse Daniel e nem Apocalipse, porque Apocalipse também não entrou no concílio de Nicéia, entrou depois. Espera aí. Então tem alguma coisa errada, tá ok? Mas há quem diga que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir, né? Respeito as pessoas que pensam desse jeito, mas se eu fosse pensar desse jeito, imagina, acidentes acontecem toda hora com crianças novas, pessoas maravilhosas que por um acidente deixam suas famílias. Se a gente fosse colocar isso tudo na conta daquele que não deixa cair uma folha de uma árvore, né? Se a gente for olhar para as coisas drásticas e trágicas que acontecem, né? Onde ficaria essa questão de não cair uma folha de uma árvore? Eu vou dizer que o Pai, ele está restaurando todas as coisas, sim, tá? Só que nós estamos em um caos, nós estamos vivendo em um mundo de caos, um mundo regido pelo maligno, né? Na oração do Pai Nosso, que vocês conhecem, eu vou estar mostrando para vocês a verdadeira oração do Pai Nosso, né? Tirado direto dos originais, sem paráfrases, para você entender o que realmente a oração do Pai Nosso diz. E ela diz o seguinte: Pai, nos livra do mal, porque esse mal tem poder e tem reino. É diferente. Na oração diz que porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Só que na oração original, sem paráfrase, está escrito: porque o mal tem poder e reino. Livra-nos do mal, porque ele tem poder e reino. E o mestre disse: o príncipe desse mundo governa. Os discípulos de Paulo diz: o mundo jaz no maligno. Os discípulos falam isso. O mundo jaz, está doente no maligno. João fala na sua carta: o mundo jaz no maligno. Aquele que ama o mundo é porque não tem nele o amor do Pai. É porque o amor do Pai não está nele. Por isso que ele ama esse mundo que é do maligno. Então, existem muitas coisas que é sempre importante nós estarmos tocando no assunto, ok?
Espero ter ajudado você. Lembre de uma coisa: entre nos seus aposentos. Não fique por aí orando em pé para ser visto das pessoas. Não apareça diante das pessoas como sendo o piedoso ou a piedosa. Não faça isso. O mestre nos ensinou o contrário. Ele disse: olha, não faça como os hipócritas que oram em pé nas sinagogas com o fim de ser visto pelos homens. Na verdade, eu vos digo que eles receberam a recompensa deles. Qual que é a recompensa? A recompensa deles é a satisfação da sua carne, né? A recompensa deles é as coisas desse mundo está ali. Mas ele disse: vocês são diferentes. Quando vocês que são centelha do Pai, que têm o Espírito do Pai, são filhos do Pai, forem falar com o Pai, entrem em seus aposentos. Fala com o Pai em secreto. E o Pai que vem em secreto te recompensará. Nossa recompensa não é para esta vida. Por isso que ele disse: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci. Vocês também vencem o mundo. Em que sentido? Não se deixando vencer pela iniquidade, não se deixando o teu coração se encher de mágoa, se encher de rancor, se encher de coisas ruins. Não deixando a maldade entrar no teu coração é que você vence a iniquidade. É assim que se vence a iniquidade. Vencer o mundo não é sair por aí passando por cima de um e do outro para conseguir um cargo importante e ter muito dinheiro, conquistar carro, casa e tudo mais, sobressaindo as outras pessoas. Isso é o contrário, é se tornar escravo de si mesmo. Por isso que o mestre ensinou: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E aquele que perder a sua vida, achá-la. Não é? Aquele que não se tornar como uma criança, jamais entrará no reino dos céus. Por quê? Porque se tornar como uma criança é você estar sincero, estar 100% sincero, olhando para dentro de si, da sua simplicidade e ouvindo a voz do Espírito. Se tornar como uma criança é ser puro nos seus pensamentos, é não ter vergonha de dizer eu não sei. É não ter vergonha de dizer isso eu não sei e procurar saber. Porque a criança é assim. Quando ela não sabe, ela diz eu não sei. Só que o adulto, quando alguém quer mentir para ele se deixa levar pela mentira porque tem vergonha de dizer que não sabe. Seja bem-vindo ao canal Cláudio Gouveia mais uma vez. Inscreva-se no canal, dê o seu like. Muitas pessoas por aí podem até achar que se trata a minha pessoa de alguém que não está entendendo o que lê, tá? Mas é pelo contrário. É muito pelo contrário. Eu estou entendendo o que leio, tá? E estou tirando as interpolações que foram colocadas pelos pais da igreja no decorrer do tempo, das interpolações bíblicas, trazendo para vocês a verdade através dos frutos do Espírito, observando as coisas através do fruto, tá? Porque só se conhece a árvore pelos seus frutos. E quando a gente está falando de árvore, a gente está falando do Deus que age no mundo e nas pessoas e na Bíblia. Porque, como o mestre tinha dito, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Ele estava falando de Jeová. Ele estava insinuando o que Jeová fez. Quando ele diz assim: se seu filho lhe pedir peixe, você vai dar no lugar de peixe uma cobra? Foi o que aconteceu com Jeová em Números capítulo 21. Ele foi mal com as pessoas, tá? Dá uma olhada lá, porque o povo pediu comida, peixe, e ele enviou, sabe o quê? Serpente para picar o povo. Então se conhece a árvore pelos frutos, tá? Se você quiser entender mais, se você não entendeu e quer entender, eu vou deixar na descrição do vídeo o contato do grupo, ok? Mas qualquer coisa você deixa aqui na descrição desse vídeo, você deixa nos comentários, fala comigo no comentário, fala: Cláudio, eu quero entrar no grupo. Se eu não deixar o
o link na descrição, você deixa o pedido para entrar no grupo, fala comigo que eu te coloco no grupo, ok? Forte abraço a vocês, seja bem-vindo ao canal, inscreva-se, dê seu like, eu vou estar trazendo mais informações. E agora, o próximo passo é o livro de Enoque e as cravículas de Salomão, para vocês entenderem a capacidade que tem um demônio. Forte abraço, até já.